Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez isso, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Agora, por favor, o versículo 18, capítulo 18 de 1 Reis, no verso 41, para que a gente possa entender essa mensagem. Capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, acompanhe comigo. E Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi, olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Se você pode, feche teus olhos. Meu Deus, sou totalmente dependente de Ti nesta noite. Dependo da Tua palavra. Espírito Santo, eu dependo da Tua presença que habita dentro de mim. Pai, sem Ti, sem Tua presença eu não sou nada. Mas eu peço agora uma capacitação do céu. Ó Senhor, faça de mim um instrumento. Faça com que a Sua palavra seja revelada nessa noite. E que nós possamos sair alimentados, Pai. Nós cremos, Pai, em Ti. Cremos na Tua palavra. Temos fé. Por isso, aqui estamos. Amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem de relacionamento com Deus. A chave para a vitória, a chave para o sucesso. O que eu vejo nesse texto? Elias travando uma batalha aqui com Acabe e Jezabel. Acabe assume o reinado. Só que Acabe, ele começa a cometer os mesmos pecados que Jeroboão. Ele começa a adorar outros deuses. Ele casa com uma estrangeira. Acabe, ele começa a deixar Deus de lado. Abandonou totalmente Deus. E começou a participar nas práticas pagãs, adorando outros deuses, outra cultura, e implementando isso no seu reinado. E Deus, de fato, ficou muito triste. Deus ficou muito chateado com isso. E é interessante que Acabe, ao ler a história, ao ver a história, Acabe sendo manipulado
pela sua esposa, Jezabel, uma mulher de temperamento forte, uma mulher muito difícil. E esse rei se submetendo às práticas que não agradavam ao Senhor. Mas entenda, para que a gente entenda o texto, eu estou falando sobre o contexto. E é interessante olhar para esse texto, olhar para a vida de Elias, um profeta, um homem de Deus. E o que eu quero destacar nesta noite é o relacionamento de Elias com Deus. Apesar de um momento difícil, apesar de travar ali uma batalha, Elias, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, o que fez totalmente diferença na sua vida. Mas antes de eu falar de um relacionamento espiritual, eu quero falar para você o que realmente é um relacionamento. Relacionamento, o dicionário diz que é o ato ou efeito de se relacionar-se e de conviver bem com seus semelhantes. Relacionamento é conexão entre duas partes, duas pessoas ou mais pessoas. Muitas pessoas se relacionam hoje de forma virtual. Muitas pessoas se relacionam a longa distância. Muitas pessoas têm um relacionamento profissional. Outras, um relacionamento de amizade com amigos e colegas. Outros, relacionamento com familiares, com a sua família, com a esposa, com filhos. Isso também é relacionamento. E é muito importante que façamos isso. Mas entenda, tem um relacionamento que é o mais importante na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, que é o nosso relacionamento com Deus. E eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida nesses dias difíceis? Como você está vivendo nesse tempo de isolamento social? Qual o seu grau? Qual o seu nível de relacionamento com a palavra de Deus? Qual o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Qual o nível de relacionamento que você tem? E eu quero olhar e focar aqui na vida desse profeta. Elias foi um profeta que teve um relacionamento diferenciado com Deus. O relacionamento de Elias trouxe a ele experiências poderosas. E agora sim, eu entro no texto de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 adiante. Olha, uma das experiências poderosas que esse homem teve. Elias dá uma ordem que não choveria segundo a sua palavra. Olha como isso é forte. Olha como isso é de forma clara. Um homem que tem intimidade com Deus. Intimidade é sinônimo de relacionamento. Ele fala: Acabe, não vai chover enquanto eu ordenar. Outra experiência, Deus fala, dá uma palavra para esse profeta: olha, vai para o riacho, que desse riacho você beberá água, e os corvos levarão comida para você. E ele foi. Elias, ele orou diante da batalha com os 450 profetas de Baal, do povo inimigo, os profetas de Acabe e Jezabel. E Deus responde a oração desse profeta com fogo que caiu do céu. Com o poder de Deus, Elias correu mais que o carro de Acabe. Você já viu isso? Qual carro Acabe tinha como rei? Era uma Ferrari, viu, meninada aí? Cezinho, uma Ferrari. E a Bíblia diz que Eliseu apertou o cinto e correu à frente desse carro, porque ele estava cheio do poder de Deus. Então entenda, quando eu estou cheio do poder de Deus, é hora de eu apertar o cinto, porque coisa extraordinária
Deus fará por nós e para nós. Então nós precisamos de fato olhar para esse profeta. E por fim, no versículo 18, no capítulo 18, versículo exatamente 45, ele fala: Acabe, coma, Acabe, pega seu carro, porque a chuva está chegando. Olha a intimidade, olha o relacionamento desse profeta, olha como ele se destacou ali em coisas extraordinárias. Mas eu quero destacar 3 lições, especificamente 3 chaves, o que você achar melhor. E a primeira é: precisamos entender a importância de se relacionar com Deus. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante para a nossa vida. É por isso que hoje estamos aqui, cultuando ao Senhor. Por isso que nós louvamos e adoramos, Clebinho, ao Senhor, para ter relacionamento com o Senhor. É por isso que na hora dos dízimos e da oferta, nós entregamos, porque nossa vida financeira vai se relacionar com Deus. É por isso que na hora da palavra, assim como agora, nós paramos para ouvir. Por quê? Nós vamos se relacionar com Deus, e Deus vai se relacionar conosco, e Deus quer falar muito ao seu coração. É por isso que os cultos, as células, a oração que nós vamos implantar na igreja, a partir do dia 1º, é algo muito importante. Tudo que nós fazemos, encontros, acampamento, tudo, reencontro, apenas um propósito existe nisso: que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Nós entendemos que quando nós promovemos esse evento, apenas um propósito: para adorar, para engrandecer e para permitir que Deus fale conosco, nos direcione e nos oriente. Então nós precisamos da importância desse relacionamento. Eu preciso entender que relacionar com Deus é relacionar com quem mais nos ama nesse mundo. Olha que forte isso. Relacionamento com Deus é você relacionar-se com quem mais te ama nesse mundo. Muitas das vezes, nós como homens, se frustramos, porque colocamos a nossa confiança em relacionamento com pessoas, e pessoas machucam, pessoas ferem, pessoas humilham, pessoas muitas das vezes pisam em outras pessoas. Mas Deus, Ele sempre nos abençoa, Deus sempre cuida de nós, Deus sempre prospera a nossa vida, Deus sempre nos perdoará e nos dará uma nova oportunidade, porque a vontade de Deus é se relacionar com você, é se relacionar conosco, porque Deus nos ama, e eu quero te provar isso. O livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1, acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. A Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então entenda que nós somos filho de Deus, e Deus nos amou de maneira especial. Então entenda, o meu relacionamento com Deus é um relacionamento com alguém, com meu Senhor, que nunca vai me decepcionar. Entenda que a prova de que Deus me ama tanto está no livro também de João, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz assim:
Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero aprofundar um pouco nesse versículo. Deus amou tanto o mundo, tanto a sua vida, tanto a minha vida. Deus nos ama tanto, que pegou o seu Filho e entregou na cruz do Calvário. Mas tem uma chave muito importante, que diz para que nós não pereçamos. O que de fato é perecer? E eu quero que você entenda isso nessa noite. Perecer é deixar de viver. Já viu pessoas que pararam no tempo? Pessoas que você olha, não tem mais um objetivo de vida. Pessoas que você olha e pergunta: o que você quer para o seu futuro? Não sei. O que você quer trabalhar? Não sei. Eu não penso em nada. O que você quer para a sua vida espiritual? Não sei. Pessoas que perderam o prazer em viver, são pessoas que estão perecendo. E pessoas assim não têm relacionamento com Deus. Porque entenda, quando eu tenho um relacionamento com Deus, Deus me ama tanto que não permite que eu pereça, que eu sofra, mas Ele muda o sentido, a rota da minha vida. Eu lembro que faz 16 anos que eu me converti. A partir do momento que eu tive um encontro com Deus, eu parei de perecer. Eu parei de viver uma vida medíocre e qualquer. Deus restaurou o sonho de estudar, de fazer cursos, fazer faculdade, coisa que eu nunca tinha pensado na vida. E não foi por falta de oportunidade, porque minha mãe falava: quer estudar, eu pago. E eu falava: mãe, eu não gosto de estudar, eu quero trabalhar. Então eu tive a oportunidade, mas eu não tinha Deus de forma verdadeira na minha vida. Então eu dei prioridade para outras coisas. Mas quando eu me converti, Deus mudou a minha direção. Falou: filho, você não vai perecer mais, mas você vai começar a viver uma vida em abundância. E Deus me encaminhou, e Deus me alinhou, Deus alinhou a minha vida e a minha família. Por isso estamos aqui hoje, porque Deus tem nos abençoado. E Deus não permitiu que nós deixasse de viver a verdadeira vida. Perecer também é morrer de forma prematura. Quantas pessoas têm morrido antes do tempo? Eu quero ser mais específico. No bairro que eu fui criado, amigos de infância, amigo de escola, se eu contar no dedo, tem pelo menos mais de meia dúzia que foram mortos antes da sua velhice. Um dos meus sócios trabalhou comigo. Nós tínhamos uma empresa dentro de uma concessionária. Veio o cunhado e pôs uma bala na cabeça dele. Misericórdia. Entenda que um dia, nós estávamos instalando o som de um carro. E uma irmã chamou esse meu sócio de canto e falou: filho, vem cá. Estou vendo algo estranho na sua vida, um espírito estranho. E eu quero te falar algo. Deus está te dando uma oportunidade de vida. Procura uma igreja. Filho, Deus quer te dar um livramento. E nós não conhecíamos Deus, e ele me contou isso. E passou-se algum tempo, ele foi morto. Deus deu o recado, através de uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Entregou o recado a esse rapaz. Mas ele não deu ouvido, porque ele estava no mundo. E a Bíblia diz que quem está no mundo não conhece aqueles que são de Deus. E por fim, ele pereceu. Morreu de maneira precoce. Graças a Deus eu tinha uma mãe que orava muito por mim, uma família sacerdotal. E Deus me deu um grande livramento. E graças a Deus que eu conheci a minha amada esposa, Jaqueline, que ela não deixava eu andar com esse rapaz.
Eu trabalhava com ele, mas sair com ele era muito difícil, porque eu já estava com a Jaqueline. E hoje eu vejo que tudo foi preparação de Deus. Eu vejo que tudo hoje foi o agir de Deus sobre a minha vida. Jaqueline veio no momento certo. No começo do meu relacionamento, eu falava, meu Deus, não vai dar certo esse relacionamento. Era muita briga. Mas hoje eu entendi. Porque Deus colocou uma esposa com um temperamento mais forte, muitas das vezes brava. É porque Deus queria alinhar a minha vida. Deus queria que eu tivesse um relacionamento com Ele. E hoje eu entendo que a minha esposa foi um propósito de Deus na minha vida, para que eu conhecesse o Senhor, e para que hoje eu tivesse e tenha um relacionamento com Deus. Então entenda, perecer também é o que? Deixar de sonhar, deixar de ter o sonho de construir uma família, sonho de casar. Você que tem um sonho de casar, é propósito de Deus. Pessoas que têm deixado o sonho de ter uma profissão, pessoas que têm deixado o sonho de projetos para o futuro. Não, Deus te ama e Deus tem o melhor para você. Deus tem uma vida abundante e uma vida em abundância de maneira especial para você. Mas decida hoje a ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Você é igual a Deus, eu sou igual a Deus, porque a vontade de Deus é relacionar-se conosco nessa terra. A vontade de Deus é relacionar com você, meu irmão. Então nunca abandone Deus, para que você não pereça, para que a tua casa não pereça, para que a sua família não pereça. Mas entenda que Deus tem um propósito maior, melhor. Entenda que relacionamento com Deus exige tempo, e tempo de qualidade. Invista tempo nisso. É interessante que a Bíblia, ela mostra que Deus, na viração do dia, ia no jardim do Éden, para ver tudo que Ele criou, e ver o homem que Ele fez, porque Deus deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Então entenda, que essa é a primeira lição que eu deixo para você. Precisamos entender a importância de ter um relacionamento com Deus. E a segunda lição é, quando me relaciono com Deus de forma profunda, não vivo mais o natural, e sim vivo o sobrenatural. Olha que interessante. É natural ver chuva caindo do céu, não é? Mas é sobrenatural um homem falar, não vai chover por 3 anos. É natural você ir no mercado e comprar comida, mas é sobrenatural você viver com um pouco de farinha e um pouco de azeite. Foi o que Eliseu fez. Depois que ele estava na caverna, foi alimentado pelos corvos, ele foi para a casa de uma viúva, e a viúva vê Eliseu, e Eliseu fala, me traga água, e mais que isso, me traga algo para comer. E essa viúva, ela fala, olha, eu não tenho o que comer, a não ser um pouquinho de azeite e um pouco de pão. E eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. E o profeta fala, não, faça primeiro para mim. Reis capítulo 17, versículo 13, acompanha comigo. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vai para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho.
Então, entenda, essa viúva, ela vivia de forma natural, esperando a morte, e usar o recurso que ela tinha, e acabou. Essa viúva não tinha relacionamento com Deus, porque ela não tinha fé, ela não tinha esperança. Qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que confia em Deus, qualquer pessoa cristã que tem um relacionamento com Deus, ainda que eu estou com dificuldade, eu vou orar, e eu vou usar esse pouco de recursos que eu tenho com fé, mas eu creio que amanhã a provisão virá, um irmão vai bater na minha porta e vai entregar uma compra, eu creio que alguém vai me dar um dinheiro e me ajudar. Quem vive o sobrenatural, quem está com Cristo, nunca estará na crise, porque Deus sempre suprirá a necessidade dos teus filhos. E o versículo 14 do capítulo 17 diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquilo que era pouco se tornou alimento por muitos dias, porque nós servimos um Deus sobrenatural. É natural você ir no mercado fazer uma compra. Agora é sobrenatural você receber a compra do iFood Corvo. E foi isso que aconteceu. O que Deus fez foi, mandou o corvo levar pão e mandou esse corvo beber, levar água. Gostou, Rafa? iFood Corvo. Eu quero dizer que Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, Deus não me abandona. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, de forma alguma eu ficarei sozinho. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quem serve a Deus não vive de forma natural, mas vive sobrenaturalmente. E é isso que Deus tem para nós. É interessante olhar para Elias, mas também não posso deixar de falar de Josué. Diante de uma luta, diante de uma batalha, ele ora e fala: Deus, para o sol. E o sol para, e ele vence aquela batalha. E a Bíblia diz que nunca mais houve dia igual aquele. Um homem que tinha relacionamento com Deus. Eu quero um dia chegar nesse nível, e eu quero me relacionar com Deus, para que a nossa igreja chegue nesse nível. Um dia que nós vamos ordenar ao mundo, dar uma ordem, debaixo da palavra de Deus, e Deus vai respaldar a nossa vida. Entenda que uma palavra de Deus muda a nossa história. Deus deu apenas uma palavra a Noé, falou: constrói a arca, virá um dilúvio, e ele não deixou para depois. Ele fez na hora, ele agarrou aquela palavra, e aquela palavra salvou a vida de Noé, salvou a esposa de Noé, os filhos de Noé. Então uma palavra muda totalmente a nossa história. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é algo sobrenatural. Ao olhar também Moisés, ele toca o cajado no chão e o mar se abre. E quando o povo de Deus passa, o povo de Israel, o mar se fecha, assim alagando todos os inimigos, os egípcios. E eu não posso deixar de falar também, Jesus acalmando a tempestade, algo sobrenatural. E por fim, Pedro andando sobre as águas. Quem serve a Deus, quem tem um relacionamento com Deus, não vive no natural, mas vive no sobrenatural. Meu irmão, de que forma você quer viver?
de que forma você está levando a tua família. A tua família vê você tendo um relacionamento com Deus. Os teus filhos veem você se relacionando com Deus. Então entenda que Deus quer estabelecer coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós precisamos entender o quanto é importante ter um relacionamento com Deus. E por fim, a terceira lição, nossa terceira chave é: quando tenho um relacionamento com Deus, não vivo o meu propósito, mas vivo o propósito da vontade de Deus. Isso é lindo. Eu me lembrava, quando eu preparava essa mensagem, o dia que eu fui consagrado a pastor, minha tia me deu um abraço e disse assim: filho, sua mãe sempre dizia, desde quando vocês eram pequenos, que ela ia ter um filho padre. E hoje você se tornou um pastor. Falou: filho, é a mesma coisa. Você é um servo de Deus. E eu falei: tia, glórias a Deus. E quando eu ia na igreja católica com a minha mãe, eu via os preletores, os pregadores ali compartilhando uma palavra, uma mensagem. E eu pensava dentro de mim: eu nunca vou dar orgulho para minha mãe de pregar o evangelho. Eu nunca vou dar orgulho para minha mãe porque eu sou tímido. Eu era um jovem muito tímido, muito vergonhoso, muito medroso. E hoje, eu estar aqui ministrando uma palavra é entender que eu não vivo mais os meus propósitos, mas que eu vivo o propósito da vontade de Deus. E é isso que Deus tem para nós. É isso que nós precisamos entender. Que quando eu entendo o propósito da vontade de Deus, eu preciso me alinhar com aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso me alinhar, entender o propósito da vontade de Deus sobre a minha vida, para a minha vida. Não as coisas do mundo, mas as coisas espirituais que Deus tem preparado para nós. E hoje, graças a Deus, a minha família é uma família sacerdotal, porque eu entendi o propósito de Deus. Então, quando me relaciono com Deus, ainda que eu chore, ainda que eu fico triste, Deus enxugará as minhas lágrimas. Quando eu me relaciono com Deus, ainda que venha o desespero, Deus cuidará de mim de maneira especial. Eu vejo Elias tendo muitas vitórias, vivendo de forma sobrenatural, mas chegava momento que Elias tinha que se retirar, vinha uma tristeza, vinha uma angústia, vinha dificuldades, vinha ali, talvez dificuldades emocionais, mas Deus a todo tempo, cuidando do teu filho, cuidando para que ele não saísse do propósito a qual Deus designou, estabeleceu para a vida dele. Então, para fechar essa mensagem, Clebinho, pode vir, por favor. Como vou viver o propósito de Deus? Agora, muitas pessoas falam: como eu vou viver o propósito de Deus, se eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida? Se eu não descobri, se eu ainda não encontrei. E eu quero te ensinar sobre isso. Pessoas não encontraram o seu propósito, porque estão buscando o seu propósito em lugares errados. Entenda que o propósito da vontade de Deus não está fora, não está no mundo, não está em coisas, mas o propósito da vontade de Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E esse propósito é a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus que habita em nós.
o seu propósito habita em você. Meu irmão, pare de procurar coisas fora. Pare de procurar em lugares externos. Pare, porque Deus habita dentro de você. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu entendo qual é o propósito da vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo qual que é o propósito de Deus para a minha casa, para a minha família. Então entenda, uma pessoa vazia de Deus não sabe nem a sua identidade. E como vai descobrir o seu propósito? De forma alguma. Isso é coisa impossível. É por isso que o diabo, ele sabe o quanto você é especial, o quanto a sua vida é preciosa, o quanto Deus te ama. E o diabo te oferece tantas coisas para destruir a tua vida, para destruir o seu propósito, para desconstruir aquilo que Deus está construindo dentro de você. Não permita que o diabo roube aquilo que é mais precioso na sua vida, que é a presença de Deus. Relacionamento com Deus é a chave mais poderosa para a nossa vida, é a chave do sucesso. Mas para isso é necessário perseverança, é necessário persistência, é necessário sabedoria. E tudo isso Deus vai derramar sobre a tua vida, Deus vai derramar sobre a tua casa. Deus está estabelecendo um novo tempo. Se apegue a essa unção, se apegue a esse mover de oração que nós estamos vivendo, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais em nosso meio. Aperte o cinto, porque Deus vai estabelecer o poder dele sobre a tua vida. Deus vai estabelecer o poder sobrenatural dele sobre ti. Um novo tempo sobrenatural sobre a tua igreja. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nos capacite, nos enche da tua presença. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Pai, move de forma extraordinária os cultos, Pai, porque nós estamos aqui para relacionar com o Senhor de forma e de maneira íntima. Muito obrigado. Nós te amamos e te adoramos. Deixa eu te falar algo. A coisa mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós aprendemos a se relacionar com tudo e com todas as pessoas. Deus é a base para o nosso futuro. Deus é a chave para o nosso sucesso. Se apegue a Ele.